Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo aí uma resenha sobre como é que foi as quartas de finais do Paulista. Então vamos lá, para começar aqui pelos jogos das quartas, o primeiro jogo que a gente teve ali, vamos pela ordem dos jogos, né? Então foi o São Paulo, né, que jogou contra o Red Bull Bragantino e ganhou 2-1 ali no sufoco. Porque pra quem é São Paulino ali, foi num sufoco danado o jogo. E eu acredito aí que o Romário e o Henrique pode falar mais sobre esse jogo. Então, vamos lá. Eu vou começar, Romário, porque você, quando começa, você tem que pôr freio em você. Mas eu gostei da atuação do São Paulo. O São Paulo jogou, tá mostrando uma certa consistência, isso me dá medo um pouco, porque eu começo a me aproximar do clube de novo e aí joga um banho de água fria. Mas até então, o que o time está mostrando até agora é uma consistência. Não perdeu no Brasileirão ainda, né? Mesmo que tenham sido só 3 jogos. Somando os jogos recentes do Paulista, não perdeu. E dentre os jogos das quartas de finais, no meu ponto de vista, foi o jogo mais difícil, né? Porque foi jogo de Série A. Você teve ali o Palmeiras pegando o Novo Horizontino, que é um bom clube, mas não joga na Série A. O Corinthians pegando a Portuguesa. Ali sim eu acredito que foi um sufoco maior. E o Santos, acho que a gente pode dar o nosso poderoso Santos, a gente pode abrir um parênteses para falar do Santos, mas eu acho que foi o jogo mais difícil e mesmo assim lá em Bragança o São Paulo mostrou uma forte consistência, jogou bem, teve uns sustos ali, o Rafael foi importante em vários momentos do jogo e o São Paulo quando precisou matou o jogo e ganhou bem. Calma aí rapidinho, É, só uma correção. O Palmeiras jogou contra o Capivariano. Ah, O verdade, verdade, Novo verdade. Vai Horizontino foi. jogar contra o Novo Horizontino agora, se eu não me Novo engano. Não, Horizontino foi Novo o Horizontino e Santos, né? Corinthians. É. Verdade, verdade, verdade. Perdão. Então, pessoal, boa noite aí. Teve os dois jogos no sábado, do São Paulo e do Palmeiras, dois jogos no domingo, do Santos e do Corinthians. O do São Paulo foi o jogo mais difícil das quartas aí. Isso todo mundo sabe, o time mais forte de Série A é o do Bragantino. O Palmeiras, até por conta de ter a melhor campanha, pegou o que estava com a pior campanha, que era o Capivariano. Teve um jogo mais tranquilo aí. Calma aí O rapidinho, São Marião. Paulo teve um jogo difícil. Desculpa, mas não foi não. A melhor campanha foi o Novo Horizontino, que pegou a pior campanha que foi o Santos. Ah, a pior campeão foi o Santos. Então Foi. foi a segunda melhor campanha do Palmeiras contra a segunda pior do Capivariano. Isso. Então só corta essa informação. Beleza. Corta os erros. É, mas, enfim, o São Paulo não pegou o Santos, que seria um clássico, né? Seria um jogo mais difícil. Mas o Capivariano O Palmeiras ficou mais tranquilo. O São Paulo teve um jogo muito difícil. Era o jogo mais difícil esperado pela rodada, né? Pelo todos os programas esportivos que falavam. Muitos diziam até que talvez o São Paulo ficasse primeiro caminho mesmo, estando apresentando um bom futebol. O Bragantino realmente é uma equipe qualificada, uma equipe difícil de se jogar. O São Paulo não jogava, aí é uma informação, né? O São Paulo não ganhava do Bragantino lá na casa deles desde 2019. Então tinha um tabu, né? Ganhou ainda quebrando um tabu. E o São Paulo, que vem desde o ano passado derrubando tabus, ganhou bem. Foi um jogo difícil, a arbitragem complicada. Teve ali uma reclamação muito forte da parte do Bragantino de pênalti no final, que para mim não foi pênalti. Teve um lance muito parecido acho que na primeira etapa, no primeiro tempo do jogo, em que o lateral do São Paulo também recebeu uma carga e ela não dá pênalti. E ali, para mim, seria muito mais pênalti do que foi com o lateral do Bragantino no último, no último lance do jogo. Mas ela manteve o critério, não deu pênalti para nenhum dos dois. Eu achei até a arbitragem um pouco caseira, mas o pessoal do Bragantino ali, os jogadores, muita reclamação o jogo inteiro, pesando muito da árbitra que apitou o jogo. Teve até uma polêmica Daiane no Muniz, final né? teve até uma polêmica no final com a declaração de um
dos jogadores do Bragantino, que não cabe a gente ficar lembrando aqui, né? Foi uma coisa ridícula que ele falou, mas enfim, fica aí de lição. Uma E análise. Eu como São Paulino, até não, achei até caseira a arbitragem dela, mas o pessoal, é aquele negócio, né? Quem perde fica. E eles o tempo todo também parando o jogo, incomodando, reclamação, né? Eu já vi alguns comentaristas falando que o time do São Paulo é um time que não enche muito o saco da arbitragem como outros, né? Às vezes, talvez até por isso, muitas vezes é prejudicado por ela, pela arbitragem. Fora isso, eu acho que o São Paulo tá mostrando que tá evoluindo e pode surpreender positivamente seu torcedor aí nesse campeonato. Beleza. Acho que o G não acompanhou, né? O G só acompanhou o do Corinthians, né, nessa rodada. Sim. Passar aqui pelo jogo do Palmeiras. Palmeiras no sábado à noite enfrentou o Capivariano. 4-0. Ali um jogo Vitória teoricamente Tranquilo, fácil, não né? tem muito o que dizer, Fácil né? pro Palmeiras, não tem muito o que a gente comentar ali sobre isso. No domingo de tarde, o primeiro jogo foi Santos e Novo Horizontino. Que o Santos perdeu ali por 2-1 com gol no final. E aí, quem acompanha aqui o canal pode ver o que a gente falou lá do Neymar. E é o meio que tá acontecendo, né? Neymar se arrastando em campo, coitado. Fez o que dá pra fazer com aquele time limitadíssimo do Santos. Mas é o que a gente tem, né? Hoje em dia não consegue ajudar o Santos nem contra o Novo Horizontino. Não sei se alguém acompanhou o jogo Eu do. acompanhei, meu sogro é santista, então a gente assistiu junto o jogo. É difícil, cara, porque aí não tem como a gente não voltar no assunto Neymar, né, mano? Fala do Santos, acaba falando dele. Eu defendi ele no vídeo passado. Continuo defendendo, continuo encontrando espaço para ele na seleção. Se eu não me engano, agora são 26 atletas e não 23, né? Na convocação para a Copa. E eu tava fazendo uns cálculos, até tema de um outro vídeo nosso que vai ter aqui. Mesmo eu, que sou um defensor do cara, tive dificuldade de encaixar ele no time. Então eu dou meu braço a torcer aqui. O Ancelotti não tem um caminho fácil pela frente e o jogo mostrou isso, né? O Novo Horizontino é uma equipe muito consistente, pelo menos no Campeonato Paulista. Eu não acompanho muito a Série B do Brasileirão, mas alguns jogos do time do Novo Horizontino na Série B ele vem forte, quase subiu, quase teve o acesso esse ano. Ano passado também, Então no, 2 anos. então no Campeonato Paulista não podia ser diferente, é um time muito bem treinado, muito bem organizado. E pegou um Santos muito debilitado, fraco. O time do Santos tá tudo perdido. Você vê que os caras errando passe de 2 metros. E aí você tem o Neymar, uma estrela ali dentro daquele time, tentando fazer alguma coisa. Tem um lance muito curioso que acho que é o Gabriel. Ele dá uma bola no Neymar na lateral, ele insiste pra correr e é tipo um lance que se é o Neymar de 2012, cara, ele ia partir antes da bola, né? Ele ia dominar a bola com aquela letra dele, já ia dentro do zagueiro ali, com certeza esse seria um lance de gol, porque o Neymar ideal, né? O Neymar hipotético que a gente fala sempre aqui, com certeza, ele não conseguiu evitar a saída, correu e não um pouco mais pesado, evidentemente, pela idade, lesões, enfim. Mas eu ainda defendo a presença dele na seleção, enfim, tema para outro vídeo, mas o Santos saiu fora. Neymar agora, Neymar e o Santos, né, até a Copa do Mundo, eu acho que o Neymar, se não se machucar de novo, tem 15 jogos para mostrar futebol, para merecer convocação. Ah, Acho que, se eu não eu, me engano, a sequência é Vasco, Mirassol e Corinthians, os 3 próximos jogos do eu vi, Santos eu no vi um. Brasileirão. Eu não lembro quem foi que falou hoje, mas eu vi o VSR, eu acho que foi o VSR que falou. Eu acho, não tenho certeza. Mas ele falou assim: o Neymar não vai mais pra Copa por conta de jogos que ele vai fazer. Ah, o Neymar jogou bem, o Neymar jogou mal. Não dá mais tempo pra isso. O Neymar pode ir pra Sim, Copa por ser o Neymar. Beleza, aí ele é. pode ir. Mas por jogo, ele não tem mais como em 15 jogos ele revolucionar assim. O time não ajuda também ele. O time do Santos Não, é no horrível. Santos é muito É só. difícil, mas rapidão, a minha defesa do Neymar na Copa, e aí eu não sei se a gente vai fugir um pouco do tema do vídeo, mas é só para fechar esse assunto aqui, é que
ele já não ia mesmo por jogos. Existe, eu acho que o Santos é uma espécie de preparação para o Neymar e ele joga um jogo ou outro no Paulista, no Brasileiro, meio que para mostrar para a mídia que ele está jogando. Mas eu tenho informações, né? Eu esqueci o nome do cara que ele trabalha lá dentro do Santos e tal, que ele manda as informações do atleta para a CBF. É pedido da CBF isso. Então, tipo assim, como que ele tá de saúde, etc. Não só nos jogos a CBF acompanha, mas acompanha ele nos bastidores. Isso me leva a crer que o Neymar estará sim na Copa do Mundo. Se ele vai estar bem, se ele vai estar mal, eu não sei, mas Vai, isso né? me faz crer que ele vai estar na Copa do Mundo sim. Mas enfim, Santos fora Beleza. do mata-mata. E vai falar Bom, alguma só minhas considerações aí sobre o Santos e o Neymar, que é o seguinte, o Santos, vou falar primeiro do Neymar, né? O futebol, para mim, eu mantenho ali o que eu tinha falado no outro vídeo sobre o Neymar, que o futebol é muito momento e muito volátil, né? Às vezes eu vi muito comentarista, jornalista aí esportivo falando de pelo que foi o jogo, né, que o Neymar não tem condição de ir para a seleção, que o Neymar tá muito mal. Mas esses mesmos jornalistas, amanhã depois, se o Santos fazer um jogo bom, o Neymar fazer um jogo bom, fazer um golaço de falta, um gol olímpico, que nem ele fez ano passado no mesmo Paulistão, os mesmos que vão falar assim, ah, não, aí tá vendo, ó, como o Neymar tem que ir para a seleção, como é importante ter um cara como esse na seleção. Então, assim, o futebol é muito volátil, né? Os mesmos que hoje o cara faz um jogo ruim, não serve. Aí amanhã depois faz um jogo bom, faz golaço. Não, aí um cara desse não pode ficar de fora. É Os isso mesmos mesmo. que às vezes estão criticando. É assim, futebol é assim. Mas Futebol é você tá dinâmico, trabalhando né? com uma É jogo a informação que jogo. nem existe. Futebol é É foda. Futebol é dinâmico. Futebol é dinâmico. foda. É dinâmico. Sobre o Santos, assim, o que eu já ouvi falar do Santos, e para mim, sei lá, talvez seja a única explicação, é que o Santos foi mal montado. Porque o Santos tem uma centena de jogadores lá. O Santos sai, desde o ano passado, com questões de briga lá contra o rebaixamento, o- vinha contratando jogadores. O São Paulo, com a mesma dificuldade, sem dinheiro para trazer jogador quase nenhum, conseguiu dar a volta por cima. Como que o Santos, trazendo uma dúzia de jogadores por mês, não consegue dar um jeito naquele time? É, jogador ruim, Rony, né? Gabriel Menino, trouxe três, quatro jogadores do Galo, trouxe outros jogadores argentinos lá que falaram que é bom, trouxe Gabigol, trouxe Neymar. E aí tem um monte de jogador lá, tem um monte de opção. Trouxe o Vojvoda, que até uns dias atrás era considerado um dos melhores técnicos brasileiros. E pra E, mim ele e é o que ainda, que, tá? e o que que acontece com o Santos? Ah, que o time do Santos. Aí você vai ver comentarista dizendo: que o time do Santos foi mal montado. Não sei qual é o problema do time do Santos. É difícil dizer assim: o time do Santos não ajuda. Mas tem opção ali. Tem opção. Ninguém Mas às vezes ali tá cedo é. pra falar, não, rapaziada. Tipo, beleza, caiu pro Novo Horizontino. Ah, mas Tem o toda Santos uma não joga expectativa bem, do né? Neymar aí. Não, O Santos ele não não joga joga bem há um bem, mano. tempo, mas eu acho que tá certo. Às Você vezes acha que o Santos cai no passou dois, Brasileirão? três Não cai. jogos. Não, não. Cai não. E às vezes pode passar dois, três jogos, o técnico pode conseguir acabar Ah, encaixando o time, né? é. Vamos lembrar que, por É. exemplo, o Fernando Diniz E é um caiu bom na técnico, o Libertadores. Vojvoda. O Fernando Diniz, quando era técnico de São Paulo, caiu pro Mirassol no Paulista, depois caiu na Libertadores e quase foi campeão brasileiro. Encaixou o time, conseguiu achar um time que deu No liga. começo de Então, temporada. futebol é isso, entendeu? Hoje é o inferno, amanhã é o céu. Boa. E minhas considerações Nós do São Santos é Paulinos que isso. o digam, né? Deixa eu passar aqui pro próximo jogo, que foi o último de domingo à noite, que Coitado, o foi. Jean não vai falar sobre o Neymar. Ué. Não, ele já falou ali. Então vamos passar aqui pro próximo jogo, que foi o do Corinthians contra a Corinthians. Portuguesa. Um jogo difícil pro Corinthians. O time do Corinthians também é um time horrível, meu Deus do céu. Não sei. É que ali o Mais uma Dori... vez, o Corinthians fazendo jus ao Pô, seu, mas aí eu vou perguntar pra vocês. seu título de Alguém maior achou que o cagão Corinthians não ia do empatar estado de aquele São Paulo. jogo? Cara, porque a Eu todo não assisti, momento que eu eu não tava assisti o jogo. aqui assistindo, eu falei, mano, o Corinthians vai fazer o gol no finalzinho, cara. Cara, posso Não, falar? assim, ó. Não, Fala pera. aí, Jean, No fala aí, fala segundo aí. tempo, o Corinthians jogou um pouco melhor. Os primeiros, dos 10 minutos até o final, deu muito Corinthians. Bem diferente do primeiro tempo, que foi só Portuguesa. Aí eu fiquei até assim, incrédulo. Eu falei, caramba,
Corinthians tá levando um sacode pra Portuguesa. Tem o camisa 8 lá, que eu esqueci o nome Que dele, que é joga muito bem, tá? bom. Não, Que tá joga jogando bem, bem. joga E bem. o O pênalti do moleque Fera joga lá, do bem. moleque da base? Então, Maceió, né? mas assim, é É. um cara, ele que teve essa cara de colocar a cara pra bater ali, fazer um pênalti daquele, muito esperto, palmas pra ele. Só que, mano, isso tem que ser no time. Tipo assim, o time da Portuguesa de parabéns, jogou muito. Só que o Corinthians é o que o Romário falou, fez de usar o nome, não no sentido que ele falou, da zebra sortuda, mas, mano, desde que eu me conheço por corintiano, o Corinthians sofre o jogo inteiro E e ganha. sempre acha um gol no finalzinho ali. Então, tipo, eu nunca vou esquecer o gol que o Christian fez contra o São Paulo, que tava 1-1, o Christian pegou do meio da rua e desceu a cacetada ali, Cara, mano, no que último minuto. conveniente, né? Essa Não, lembrança. É só uma é só das. pra ilustrar uma das que o Corinthians já fez. Então, tipo assim, o que o Júnior falou, alguém esperava? Eu não duvidava que isso ia Eu também acontecer. não. Aí, pô, o Também. Vitinho não tinha feito gol ainda, sempre reserva, aí vai lá e faz aquela ali, Questionável cara. Vistinho, né? Mano, Questionável Ah, mas o Vitinho. Vitinho. Ó. Mas o time do e Corinthians em agora, si jogando é ruim demais, meu Deus do céu. só que, Cara, a então, minha. é ruim, é ruim. Só que tem uma coisa, o time do Corinthians, eu não sei se é pela torcida, não sei se é o que que é, pela mídia, mas quando os caras colocam na cabeça assim, ó, eu vou dar o sangue, eu não vou jogar bem, Ah, eu não não. sei, eu vou até o final. Os caras brigam, os caras vão pra cima, Cara, e eu aí acho é que é onde um pouco a acontece. mais. Não falta É um pouco a determinação. mais disso. É um pouco a Exato. Então, mais tipo disso. assim, o time ruim, igual vocês estavam falando, o Santos tem um time ruim, beleza. Com exceção de, eu não lembro que ano que foi, acho que é 2008, sei lá, que era o Mano Menezes no time do Corinthians, ou a época do Tite, que tinha um time legal, você colocava os caras no campo e você fala, não, o Corinthians vai ganhar, vai entrar pra ganhar. De lá pra cá, eu nunca mais vi o Corinthians, tipo assim, o Corinthians vai Pô, jogar, e eu não acompanho tanto, né? Mas, pô, o Corinthians vai jogar, vai ser a sorte, se ganhar é isso. Não vai entrar com um time e montado, posso com uma falar, jogada pronta. mesmo na época do Tite, o Corinthians foi campeão brasileiro com o Tite, ganhando de 1-0, 2-1, 3-2. O Corinthians não era um time que goleava, ele não era um time. Então, Mas era constante. esse ímpeto de sofredor sempre fez parte do DNA do Corinthians. E aí, quando eu falo que o Campeonato Paulista é o melhor campeonato do Brasil, porque você tem essa. Pô, a Portuguesa fez frente ao Corinthians, foi no Canindé o jogo, e Foi. teve um momento que eu não assisti o jogo todo, eu assisti só o segundo tempo, teve um momento que eu falei, ih, rapaz, vai azedar pros caras. Só que eu comecei a ver, aí o Dorival fez umas bobas mexidas, tá? O Dorival movimentou bem os jogadores ali, e aí foi aquele abafa, né, E a bola foi um bate-rebate que o Vitinho dominou na coxa, chutou o golaço até. E aquilo, Foi gente. lançamento, pô, pra ele. Não, a Mateuzinho lançou bola. pra ele. Lançou, ele Mateuzinho dominou na Então, lançou. coxa e mas chutou. foi uma bola alçada. Tipo, já tava no abafo. O Corinthians já tava Sim, sim, alçando sim. Já bolas mais do tava. que construindo as jogadas. É, E aí pressão. ele faz o gol. E aí é aquilo, né, gente? O time grande, a camisa pesada, contra a camisa que não é tão pesada assim, com todo respeito à gigante portuguesa. Quando empata, a atmosfera inteira do estádio, mesmo sendo lá, muda. E aí o Neneca, que é um baita de um goleiro, eu acho que a disputa pelos pênaltis até foi bem disputada. Só que aí você tem um goleiro que ele não treme na base, já tinha pego um pênalti no tempo normal. E aí deu o Corinthians. Aí eu acho que valeu o peso da camisa. E é isso, o Corinthians, infelizmente, para os rivais aqui que os falam, É. ele é esse time tinhoso, Você não pode carniceiro, esperar que nada do Vai ser Corinthians, mas você você tem que chato. não esperar pode. tudo. Ou você tem que golear esses Não, caras e girar a eu acho faca, até ou. que foi bom o Corinthians ter passado, porque vai ficar mais bonito pro São Paulo vencer a final em cima do Corinthians do que de uma portuguesa ou do, né? E o pior É, é que. eu Mas Tem preferia. você na falar. frente, né? Tem o Palmeiras ainda. Posso Tem que falar, passar mas do Palmeiras. vamos lá. Quem ganha do Palmeiras na final é o Corinthians, E né? não, eu vou falar uma parada aqui, não subestimem o Novo Horizontino, tá? Não, ele é um time O bom, o Corinthians Novo teve uma Horizontino. dificuldade. Eu acho que o jogo é na Arena, pela pontuação, o Júnior tem os números aí, mas eu acho O que o jogo jogo é na Arena é. Corinthians. Não, não. Não, é lá. O Novo Horizontino foi o É lá em primeiro, Novo pô. Horizonte? Teve É a em Novo campanha Horizonte? melhor. Teve a campanha Então, melhor. assim, não subestime os caras, porque o Corinthians, beleza, melhorou o jogo contra a Portuguesa, mas começou jogando muito mal. Sim. E se apresentar o mesmo futebol contra o Novo Horizontino, pode ser que não passe nem Vai. do Novo O Horizontino. Corinthians vai apresentar o mesmo futebol contra o Novo Horizontino, isso já É. é esperado. O que não é esperado é o que geralmente acontece. É o Corinthians em uma bola
É, empata o jogo tem que e aí na matar, outra né? Só fazer, Tem que matar. E- só fazer umas considerações aqui sobre o Corinthians, coisa rápida, não vou, a gente duvida. não vou avacalhar não, zoar o time do Corinthians. Só uma coisa, que é, por exemplo, a gente falou do elenco do Santos, né? Acho que o time do Corinthians tem. O elenco do Corinthians é um pouco parecido com o do São Paulo. Ele tem os 11 principais muito fortes, mas não tem um elenco vasto e forte, né? Talvez o Santos, por nome é nome, né? Apesar de ter uma zaga bem ruinzinha, tem até mais opções do que o Corinthians. Só que, por exemplo, o Corinthians, na minha opinião, tem técnico. Entendeu? O Dorival, que para mim é um técnico muito subestimado no Brasil, ele é um bom Não técnico. Ele mais, é eu um acho que já técnico tem sido valorizado, né? que os times que ele comanda normalmente sofrem, como nós sofremos muito quando ele era nosso técnico, mas passam, ganham sempre, entendeu? E outra coisa também é Inclusive que no o jogo Corinthians contra o tem. Corinthians na semifinal, né? Isso, é bom lembrar. Outro ponto que o Corinthians tem importante, que eu acho que, inclusive, eu levaria para a Copa, é o goleiro, né? Tava falando muito do Vitinho e tudo mais, mas o Hugo aí, ele, Ele desde é quando muito ele chegou brabo. no Corinthians, ele, ele tem classificado o Corinthians, ele tem salvado o Corinthians. E assim, os caras têm goleiro. O cara tem sido um monstro, tá numa ótima Ele fase. cresce na hora que tem que crescer, né? Eu sei que é tema É para outro monstro, vídeo, Lu tem Júnior, e que. se você me permite, Mas é ótimo não goleiro. tô querendo cortar o Romário aqui não, mas meus goleiros da Copa, tá? Rafael, de São Paulo, polêmico. Você é louco? Para com isso, hein? Neneca e Alisson.